Olá, tudo bem? Fala, Senhor! Aqui Deus fala. O batismo diário do Espírito. Feliz sábado. Este é o dia reservado por Deus para a gente ser cheio do Espírito, para nós buscarmos o Espírito. Ao longo desta semana, nós vimos que o Espírito ele reaviva o coração. Qualquer que seja a experiência do coração, quando o Espírito Santo vem, ele muda o quadro. Foi o que aconteceu com os discípulos. Aqueles homens agora passam 40 dias com Jesus. O Espírito Santo consegue então despertar no coração deles a necessidade de ouvir a palavra de Deus através da presença de Jesus. Aqueles homens, eles recebem a promessa da vinda do Espírito Santo. Eles acreditam na promessa, eles obedecem e vão para Jerusalém, eles buscam intensamente. Durante aqueles 10 dias suas vidas foram transformadas, restauradas para que eles pudessem ser cheios do Espírito. Aqueles homens agora, eles vivem para o Espírito, eles vivem pelo Espírito, porque eles são testemunhas autênticas. As suas vidas revelavam que eles estiveram com Cristo. A vida daqueles homens agora era pregar o Evangelho, era falar, é dar a vida como deu Estevão por amor a Cristo. Como o salmista Davi, aqueles homens não queriam ficar sem a presença do Espírito. E você e eu também não queremos ficar, nós precisamos da guia, da direção do Espírito. E hoje, cheio do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Porque é o seguinte, a nossa natureza, o nosso coração, ele tem a presença do mal, ele tem a presença do pecado, mas se nós nos voltarmos mais para Deus, se nós orarmos mais, nós vamos ser cheios do Espírito. O apóstolo Paulo diz isso, vamos lá? Efésios capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus é muito clara a respeito do Espírito Santo. Olha, é o seguinte, durante a vida da igreja primitiva, eles não foram para outra direção. Eles não tinham outro foco a não ser o Espírito Santo. E este trazia então a presença de Jesus. E Jesus era o que dava sentido para a vida deles. A vida da igreja era Jesus, era a obediência a Jesus, era revelar o caráter de Cristo. Se nesse momento eu estou falando para a igreja, muitos dizem, é você, porque você é membro. É lógico que tem as implicações do templo físico ali, o respeito, a consideração por um lugar separado para Deus. Mas você, meu amigo, minha amiga, você precisa entender que nós precisamos viver do Espírito. Nós precisamos depender do Espírito. Capítulo 5 e o versículo 18 de Efésios, o texto bíblico diz assim. Por essa razão, verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? O apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, no versículo 1 e 2, que apresenteis os vossos corpos. Renoveis a vossa mente para experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é revelar-se através de você. A vontade de Deus era a mesma vontade através da vida de Adão e Eva, quando esses foram revestidos pela luz brilhante da glória, aquilo ali revelava o caráter de Deus na vida deles. É isso que Deus quer para você. Deus não quer uma vida mais ou menos cristã, autêntica. Deus não quer uma vida simples, sim, uma vida extraordinária, do básico não. Sabe, Deus quer que o mundo veja Jesus em nós. E agora o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, compreenda a vontade de Deus. Você compreende? Se você compreende a vontade de Deus, muda de vida. Se você compreende a vontade de Deus, abandona aquilo que não deve ser e fazer parte da sua vida. Se você compreende a vontade de Deus, estuda mais a Bíblia. Mais mesmo e muito. Ora mais mesmo e muito. Clama mais, prega mais o Evangelho e muito. Vá à igreja, viu? Querido irmão, é importante estar na igreja. E ele agora, verso 18, ele diz, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Olha, as coisas do mundo não podem fazer parte da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. E ele diz, enchei-vos do Espírito. Como encher do Espírito? Você já sabe. Ora mais. Estuda mais a Bíblia. Vá à igreja. Fala de Jesus. Deixa as coisas desse mundo. Tira as coisas do mundo, coloca as coisas de Deus. É encher do Espírito. João, ele escreve que Jesus teve um encontro com Nicodemos. E naquele encontro, Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3. Em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo precisa ser a nossa maior necessidade para nós podermos entrar no reino de Deus. E diariamente o batismo do Espírito Santo, esse é o tema geral dessa semana. Nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, verso 20, capítulo 3 também, 16, 17, fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo não é o templo da imundícia. O nosso corpo não é o templo das coisas deste mundo, e sim das coisas de Deus. Jesus, em Lucas capítulo 3 e o versículo 22, Jesus ele orou e o Espírito veio. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao longo da sua vida. Diariamente ele pedia o Espírito, ele orava ao Pai, Pai, dá-me o Espírito. Pai, eu preciso do Espírito. Pai, Espírito, Espírito. Põe isso na tua mente. Inculca na tua mente que nós precisamos do Espírito Santo. Buscar, clamar diariamente para a renovação de vida, para a restauração dos propósitos de Deus na nossa vida. Então, nesse momento, aqui, bem pertinho de você, eu lhe digo, busca, ora, clama pelo Espírito. Aonde não se fala do Espírito, aonde não se ora pelo Espírito, aonde não se pensa no Espírito, há sequidão espiritual. É o Espírito que é a água purificadora. É o Espírito que traz a água viva para saciar a sede da alma. É o Espírito que traz o pão da vida, que dá sabor ao estudo da palavra de Deus, que dá o entendimento, iluminados os olhos do coração para compreender a riqueza de Deus. É o Espírito, é o Espírito e é o Espírito. Será que eu fui bem claro? Durante esta semana ficou claro para você e para mim a necessidade do Espírito? Então vamos para o último texto, porque é a profecia para os últimos dias, a respeito da chuva serôdia e do alto clamor. Apocalipse capítulo 18 e o versículo 1. Capítulo 18 e o verso 1. João agora, falando sobre os últimos dias, a profecia especial a respeito da igreja de Deus, da obra do Espírito Santo, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, verso 1 de capítulo 18, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Nós sabemos que em capítulo 14, olha bem, no capítulo 14, fala de 3 anjos. O primeiro anjo, nós sabemos, se você estudar, se cumpriu na vida de Guilherme Miller e dos mileritas, e de forma especial na condução depois através dos Adventistas do Sétimo Dia. É isso mesmo, é verdade. Porque os Adventistas do Sétimo Dia, eles guardam os mandamentos. E os mandamentos fazem parte de uma das 3 características para o remanescente para os últimos dias. Se você tem alguma necessidade de conhecer mais sobre isso, eu te convido a ir para o meu canal no YouTube, PR Jurandir Chagas, e lá nós temos bastante fala sobre o remanescente, ok? Você pode dar uma olhada lá. Aqui outro anjo. Nós tivemos 3 anjos que pregaram as mensagens de Apocalipse 14, e agora na reta final um anjo especial. Você sabe que anjo é mensageiro, e ele pode ser divino como pode ser humano. E aqui diz que este anjo, ele tinha autoridade, a autoridade de Deus, e a terra se iluminou com a sua glória. O Espírito Santo virá para tomar o remanescente final nessa reta. Nessa reta final o Espírito Santo vai tomar para
revestir da glória de Deus, para que esse proclame o alto clamor com a sua vida e com as suas palavras, ou as palavras de Deus. Busca o Espírito Santo, porque nós precisamos da chuva serode. E essa que é a profecia para a chuva serode. É o Espírito Santo que vem e ele vai operar na vida da igreja para que nós possamos proclamar o evangelho da salvação eterna. Não vai ser fácil, tá bom? Mas o Espírito Santo vai nos capacitar. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós precisamos da chuva serode. Nós queremos, Senhor, almejamos esse momento, porque sabemos que será para o desfecho final da história. Hoje nós precisamos do Espírito Santo para renovar a nossa vida, para restaurar o nosso coração. Por favor, Senhor, dá-nos o Teu Espírito diariamente. Batiza o nosso coração com o Teu Espírito no mérito e no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.